Olá! Nesse vídeo a gente vai gravar resolvendo o tutorial dos desafios de controle, é um site cujo link vai estar na descrição, traz vários problemas de controle interessante, e a gente vai passar pelo tutorial, que são os 3 primeiros desafios, utilizando controle PID. E ao longo do vídeo eu vou explicar também alguns conceitos para que nós possamos resolver os desafios. O primeiro desafio, muito simples, é fazer com que esse bloco pare na posição de referência, que é embaixo dessa seta, onde a nossa ação é a força que atua sobre o bloco. Então nós podemos fazer um controle proporcional, certo? Digamos que o ganho seja 0,1, e nós vamos fazer com que o bloco pare na posição correta, certo? Então ele parou na posição correta em 9,36 segundos. Se eu aumentar o ganho para 0,33, o que vai acontecer? Vai acontecer que o bloco também vai para a posição correta num tempo de 9,36 segundos também. Se o ganho aumentar, o que acontece? Se o ganho aumentar, o bloco vai passar da posição, vai ter um sobressinal. Note que ele estabiliza agora em um pouco mais de tempo, 10,08 segundos. E o que está acontecendo aqui? Primeiro vamos analisar a dinâmica do sistema, certo? Nós temos que a massa vezes a aceleração é igual a uma força de entrada, que eu vou chamar de FU, mais uma força de atrito. Esse atrito, ele é um atrito cinético, então nós podemos modelar como menos um coeficiente alfa vezes a velocidade. Nós passamos isso aqui para o outro lado, ficamos com mx2 pontos mais alfa x ponto igual a FU. E aqui nós podemos aplicar transformada de Laplace, ficando com x ms ao quadrado mais alfa s. Quando nós calculamos a função de transferência, que é a saída pela entrada, e aqui a saída é o x, né? Nós temos que x sobre FU é igual a 1 sobre ms ao quadrado mais alfa s. Isso pode ser simplificado por 1 sobre s ms mais alfa. E essa parcela aqui gera um polo aonde ms mais alfa é igual a 0, s é igual a menos alfa sobre m, certo? Então nós temos aqui, e eu vou usar bastante nesse vídeo o lugar geométrico das raízes. Nós temos que a planta, ela tem um polo na origem, certo? Que é esse S aqui. E ela tem um polo em menos alfa sobre m. O que acontece com o lugar geométrico das raízes? Se nós aumentamos o ganho, esses dois polos se encontram e um sobe e um desce. E o que isso quer dizer? Que conforme nós aumentamos o ganho, o sistema fica mais rápido, porque o polo mais lento, que é o azul, ele vai crescer negativamente, mas a partir de um ponto ele para de crescer e sobe, né? Ele para de andar mais para trás, de ficar mais rápido e sobe, que é o momento em que a planta apresenta sobressinal. Então existe um ganho crítico ali no meio que é o mais rápido. Por isso que se eu colocar um ganho pequeno, como 0,05, não tem sobressinal, mas a planta demora mais para acomodar. Nesse caso aqui nós vamos ter uma acomodação que leva muito mais do que 9 segundos, mas nós não vamos ter sobressinal. Se por outro lado nós colocamos um ganho grande, por exemplo 1, nós vamos ter sobressinal, mas ainda assim o sistema vai acomodar, certo?
Nesse caso, ele vai acomodar em um tempo de 10,08 segundos. Se nós aumentarmos o ganho ainda mais, pelo LGR, o polo vai subir mais ainda, só que o tempo de acomodação, que depende da parcela real, não vai se alterar. Então, se eu colocar um ganho de 10, por exemplo, eu espero que o tempo de acomodação não fique muito maior do que 10,08 segundos. Idealmente, seria igual a 10,08 segundos. Vamos ver a acomodação. Aí está. Levou mais tempo, levou quase 12 segundos, mas no nosso modelo, em que consiste apenas de atrito cinético, o tempo de acomodação não sobe consideravelmente, ok? E é interessante notar que esse sistema ele é estável porque ele tem um amortecimento, essa oscilação diminui, só que essa diminuição depende apenas de um parâmetro do sistema, que é o coeficiente de atrito. E, portanto, no exemplo número 2, no desafio número 2, um controle proporcional não funciona, certo? Por que funcionou? Aqui. Um controle proporcional não funciona porque, nesse caso, não tem atrito, o chão não tem atrito. E o que isso está fazendo? Note só. Se o valor de alfa é zero, nós temos que o segundo polo também é em zero. Então, esse S é zero para alfa igual a zero. Vamos apagar aqui o lugar geométrico para desenhar o novo lugar geométrico. No caso de atrito nulo, nós temos os dois polos na origem. E o que isso causa? Que quando nós aumentamos o ganho proporcional, um polo sobe e o outro polo desce. Isso faz com que a frequência de oscilação aumente, mas esse sistema nunca acomoda, porque a parte real dos dois polos é zero, certo? Os polos sempre ficam sobre o eixo. Isso mostra para nós que um ganho puramente proporcional não vai passar dessa fase, né? Então nós precisamos bolar um outro tipo de controlador. E nesse caso, nós podemos fazer o quê? Nós podemos colocar um termo derivativo. Vamos lembrar um controlador proporcional derivativo. Nós teríamos um ganho, nós podemos escrever assim, K1 mais KDS, certo? Então nós podemos escrever o nosso controlador proporcional derivativo dessa forma, onde o ganho K controla tanto a parte proporcional como influencia também no derivativo. É importante notar que esse controle ele é impossível de ser implementado nessa forma. Por quê? Porque ele tem mais zeros do que polo. Note que ele não tem polos aqui embaixo, mas ele tem um zero. Apesar de ser impossível, a gente vai ignorar esse detalhe e vai continuar nossa análise. Por quê? Porque a gente pode implementar um controlador PD que se aproxime dessa idealização. Então a gente vai analisar a idealização. A idealização faz o quê? Lembre que nós temos dois polos, nesse caso, onde que eles estão localizados, os dois na origem. Por quê? Porque o sistema não tem atrito, tá? Esse polo azul aqui está na origem. Esse controlador tem um zero. Onde que está o zero dele? Ele acontece onde 1 mais KdS é igual a zero. Ele acontece quando S é igual a menos 1 sobre KD. Então nós conseguimos colocar um zero por aqui. Se você lembra das regrinhas do LGR, e eu lembro só de uma, mas é a que eu vou usar, existe LGR à esquerda
de uma quantidade ímpar de polos e zeros, ou seja, nós viemos aqui pela direita, indo para a esquerda, aqui nós passamos por 2 polos, então não tem lugar geométrico, e aqui nós passamos por um zero, então nós temos 2 polos mais um zero é um número ímpar, e aqui nós temos LGR. O que isso aqui vai ocasionar? Vai ocasionar com que esses polos, ao invés de subirem em linha reta, eles vão vir para cá. Deixa eu fazer com a cor. Então, digamos, o azul vem para cá e o vermelho vem para cá. Uma vez que eles se encontram aqui, um se dirige ao zero e o outro se dirige ao infinito. Então note que agora o sistema pode ficar estável, porque todos esses valores de polos aqui, eles são estáveis, eles têm parte real negativa. Então, show de bola, a gente simplesmente precisa colocar um ganho derivativo e o sistema vai ser estável. E o que é esse ganho derivativo? Note que o erro, ele é a referência menos a posição, certo? A referência é zero e a posição é o valor de x. Portanto, o erro é menos x. A derivada do erro, que é erro ponto, é igual a menos x ponto. Ou seja, a derivada é a velocidade. E isso é bom porque nós já temos uma variável dentro aqui do programa do desafio que nos retorna a velocidade. Então a gente pode colocar aqui algum ganho no KD, digamos que 1, e isso deve ser suficiente para estabilizar a planta. Vou reiniciar. Então note que agora nós temos a condição de estabilidade. É interessante perceber que a gente tem sobressinal, certo? O bloco passa da posição. E o que isso quer dizer? Quer dizer que nós estamos em alguma dessa posição aqui. Se nós aumentarmos ainda mais o ganho geral da planta, certo? Talvez nós vamos conseguir chegar numa condição onde não tenha sobressinal. Então, eu vou primeiramente aumentar o derivativo só, e aí nós já atingimos esse resultado. O que o controlador derivativo está fazendo? Esse amortecimento que antes dependia apenas do coeficiente de atrito, agora também depende do parâmetro do controlador, que nós escolhemos. E a gente consegue decidir a taxa de amortecimento do sistema. Se nós voltarmos, eu vou copiar este código aqui. Se nós voltarmos para o primeiro desafio e nós copiarmos este código, note que eu estou mantendo o ganho proporcional e colocando um derivativo, eu consigo passar essa fase sem sobressinal e com um tempo muito menor. Antes nós estávamos lá nos 8, 9 segundos, agora 5 segundos. Então, com o controle proporcional derivativo, a gente já consegue lidar com uma gama maior de situações, que é o caso de não ter atrito. O terceiro desafio traz uma coisa a mais do que os outros dois. Agora tem atrito, só que existe um morro, certo? E o que esse morro faz? Aqui eu vou comentar esse código. Eu vou apagar essa função aqui. Na verdade, eu vou copiar do tutorial 2 o mesmo código. Eu vou aplicar no desafio 3 e eu sei que não vai funcionar. Por quê? A gente vai notar que o bloco ele vai parar fora de posição. Por que isso acontece?
Isso acontece porque esse sistema que nós estávamos analisando, que era linear, ele deixa de ser linear, porque agora tem uma força constante causada pela inclinação. A gente tem duas formas que eu penso agora de resolver isso. Qual que seria a primeira? A primeira seria o seguinte: como eu sei que tem uma inclinação, eu poderia medir essa inclinação com algum sensor, e a partir da inclinação eu vou somar uma força que eu conheço necessária para fazer o bloco ficar no centro. Então pensa o seguinte: nesse caso, o ganho proporcional é 10, o bloco parou 0,19 fora da posição, então eu sei que está faltando uma força de 1,90. Então eu vou colocar, eu acredito que o sinal seja negativo, e se eu executar esse código, ele vai convergir. Ah, mas isso é trapaça. Não, não é trapaça desde que a gente tenha a capacidade de medir a inclinação da pista. Aí você pode dizer, ok, mas não tem nenhuma variável que te indique a inclinação da pista. Então, nesse caso, tu não tem sensor para medir isso. Ok, então digamos que não tenha sensor para medir isso. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar um ganho integral. A ideia disso é, a gente pode se basear nas tabelas, certo? Quando nós aumentamos um ganho integral, o que acontece com o erro em regime permanente? Reduz fortemente, normalmente diminui para zero. E é seguindo essa heurística que nós vamos adicionar um ganho integral. Então, para implementar o ganho integral, eu simplesmente acumulo o erro. Então note que o erro de posição ele é uma acumulação do erro, e aqui eu estou fazendo uma ponderação pelos intervalos de amostragem. Então o que eu estou fazendo é o seguinte, aqui é o tempo, aqui é o erro. Existe um erro, e esse erro ele é medido em intervalos de tempo, porque isso é uma simulação numérica. Em essência, no fim das contas, é tempo discreto. Então o que eu faço é uma aproximação retangular. E quando eu pondero, eu estou simplesmente considerando a área desses retângulos aqui. Eu poderia fazer com aproximação trapezoidal, que daria um resultado um pouco mais refinado, mas esse é o suficiente. E aqui nós vamos colocar então, deixa só eu conferir o código do último exemplo, eu quero os mesmos ganhos. Então eu tenho 10 e 10, certo? Então vamos lá. Eu vou colocar o ganho proporcional de 10, o ganho derivativo de 10 também. Aqui nós temos o mesmo controlador do exemplo passado. E nós vamos colocar algum ganho no integrativo, né? Vamos deixar 1 e vamos simular. Ele passou, o integrativo vai começar a acumular, fazendo a força aumentar e levando o bloco para a posição. E nesse caso, nós vamos ter uma acomodação de 26 segundos. 35 segundos. Como diminuir esse tempo? Eu posso aumentar o ganho integrativo para quando ele passar, ele voltar mais rápido para a posição. Então, digamos que um ganho integrativo de 5, vamos aumentar 5 vezes. Aqui ele passou, agora o integrativo vai acumular e vai acumular muito mais rápido que antes. Talvez até passe um pouco, daí o integrativo vai descer e passamos em 11 segundos. Então aqui nós temos um controle proporcional, integral e derivativo. É interessante tentar entender como esse controle P e D vai se comportar para os outros exemplos, porque seria muito interessante a gente ter um único controlador que sirva para todos os casos, ao invés de identificar em que caso estamos e fazer um controlador para cada caso. Então nós podemos simplesmente copiar isso aqui. Vamos voltar lá para o primeiro caso.
Será que eu consigo fazer um comentário em bloco igual ao C? Ah, consigo sim. Ok? Não está ok, porque aqui tem a função duas vezes. Aí. Tá. Vamos simular. Pronto. Tivemos a acomodação muito rápida em 3.3 segundos. O que o controle PID faz, certo? Aqui eu tenho uma estrutura de controle PID. Ela não é exatamente a estrutura que eu implementei, porque eu implementei com KP, KI, KD, mas a análise é muito similar. E, de novo, eu reforço que essa estrutura aqui ela é impossível, porque o controlador, a parte derivativa, ela não é própria, ela tem mais zeros que polos, e se nós fôssemos implementar, nós teríamos essa parte aqui. Mas, de novo, a gente vai negligenciar isso. O fato de ser impossível de fazer é só um detalhe. Nós vamos ter um polo de posição fixa, em zero, e nós vamos ter dois zeros. Esses dois zeros podem ser dois zeros complexos, dois zeros reais iguais ou dois zeros diferentes. Depende dessa relação aqui. Se 4KD vezes KI for maior que 1, temos dois zeros complexos conjugados. Se 4KDKI for exatamente igual a 1, dois polos reais iguais, dois zeros reais iguais, e se nós tivermos 4KDKI menor que 1, temos dois zeros reais diferentes. Então a estrutura do nosso controlador, no lugar geométrico das raízes, vai ser um polo aqui, e digamos que nós temos dois zeros reais diferentes. Um zero aqui, por exemplo. A nossa planta, ela tem o quê? Ela tem um polo na origem, e se existir atrito, eu vou fazer em vermelho aqui. Vermelho. E se existir atrito, vai ter outro polo em algum lugar. Digamos que seja aqui. Tá? Digamos que os zeros do controlador estejam entre os dois polos da planta. Onde vai ter lugar geométrico das raízes no eixo? A gente vem pela direita, um número par de polos não tem, aqui começa um número ímpar, então aqui tem LGR. Aqui, como encontra mais um zero, é par, e aqui tem LGR, certo? Então, o que provavelmente vai acontecer? Um polo vai vir aqui e se aproximar do zero, o outro polo vai vir aqui e ir na direção do outro zero, e esse polo em azul vai ir para o infinito. E nós vamos conseguir, com valores de ganho, estabilizar a planta, né? Toda essa região aqui é estável porque a parte real é negativa. Se nós aumentarmos o ganho até uma condição suficiente, esses polos se tornam reais, sem parte imaginária, e portanto o sistema fica sem sobressinal. E existe um valor crítico que é onde eles se encontram, que nós vamos ter o sistema mais rápido possível. Ou seja, com esse controlador, no caso com atrito, nós conseguimos estabilizar a planta e ter uma resposta sem sobressinal, desde que a gente ajuste o ganho. Eu não sei se é esse o caso em que a gente está, se não tem sobressinal. Não tem sobressinal. Então a gente está com um ganho que causa uma resposta sem sobressinal e bastante rápida, né? Fechamos em menos de 3 segundos e meio. Quando nós copiamos esse código, e agora a gente vai para o caso em que não tem atrito, certo? E a nossa ideia aqui é sempre entender o que está acontecendo. Então a gente vai copiar o código, executar, completamos em 3 segundos e sem sobressinal. Mas como que a gente pode entender isso? A gente volta para o lugar geométrico das raízes. Eu vou apagar esse aqui. E como a gente viu, o caso em que não tem atrito significa que a planta tem dois polos na origem, certo? Então, os dois polos estão aqui. O nosso controlador,
ele vai adicionar um terceiro polo na origem, eu vou fazer em verde, e 2 zeros, digamos, nessa posição. Sobre o eixo onde tem LGR aqui, porque note que agora nós temos 3 polos, então é um número ímpar. Aqui aparece um zero, nós ficamos com 4 coisas, que é par. E passando aqui, nós ficamos com 5 elementos, começa a ter LGR. O que vai acontecer aqui? Um dos polos vai se aproximar desse zero, um dos polos vai dar a volta para cá e o outro polo vai dar a volta para cá. Quando eles se encontrarem, um vai se aproximar do zero e o outro vai para infinito. Então note que para todos os valores de ganho nós temos estabilidade, mesmo que exista sobressinal. Mas existem certos valores de ganho que vão cair nessa situação aqui, em que não só é estável, como não tem sobressinal, certo? E nós provavelmente estamos num desses casos, porque não tem sobressinal. Eu vou deixar na descrição esses códigos que eu fiz, eu sugiro fortemente que você brinque, porque esse software é muito divertido, esse site. Ele fornece soluções de exemplo, se você clicar aqui, e explore também, nós temos nesse software, nesse site, várias outras plantas como pêndulo invertido. Então vamos ver a solução de exemplo do pêndulo invertido. Ele não... Ele coloca a solução, mas ele deixa comentado. E tem muitos exemplos legais. Pêndulo invertido, tem pouso de foguete, tem também controle de veículos. E se você gostou do tópico, deixa um comentário ou deixa um like para eu saber que eu devo continuar fazendo vídeos sobre esses assuntos, sobre esse software aqui. E se você ficou com dúvidas no controle PID, por favor, deixe um comentário. Note que ele não é um vídeo para explicar o controlador proporcional integral derivativo, ele é só para dar algumas ideias gerais em cima do lugar geométrico das raízes e da tabela de sintonia empírica. Mas se você quiser um vídeo sobre isso também é possível deixar um comentário. Obrigado e até a próxima!